Na minha humilde opinião, Toy Story 3 é um dos melhores filmes da Pixar Animation Studios. Eu cresci assistindo os dois primeiros filmes da franquia e quando o terceiro foi lançado, eu lembro que o meu queixo caiu, porque de fato é uma obra-prima em diferentes sentidos. Mas eu não tô aqui pra falar dessa versão que você provavelmente já assistiu. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo sobre uma versão diferente de Toy Story 3 que nunca viu a luz do dia, apresentando o enredo, as concept arts e a história por trás desse filme que, até pouco tempo atrás, era completamente perdido. Bom, como sempre, antes de falar sobre a premissa do filme perdido, eu preciso dar um pouco de contexto, então vamos voltar um pouco no tempo. A Pixar e a Disney tinham um acordo que começou logo depois do lançamento de Toy Story 1, lá nos anos 90, e que duraria até a primeira metade dos anos 2000. Para resumir, nesse acordo, a Disney garantia a exclusividade das produções da Pixar, que na época era o estúdio mais avançado no setor de animações em CGI, e, ao mesmo tempo, a Pixar aproveitava a distribuição da Disney, que, na época, dominava o mercado de animação em longa-metragem quase que sozinha. Contudo, em 2004, Steve Jobs anunciou que não iria renovar o seu contrato com a Disney. No entanto, Michael Eisner, que na época era o diretor executivo da Walt Disney Company, afirmou que não se preocupava muito com essa ideia, porque ele acreditava que a Disney, por si só, seria capaz de produzir continuações dos filmes da Pixar com o mesmo nível de qualidade técnica e narrativa. Lembrando que a Disney detinha os direitos das propriedades intelectuais que a Pixar havia criado. Então, eles basicamente tinham carta branca para trabalharem essas franquias da forma que quisessem. E foi com essa ideia na cabeça que Michael Eisner decidiu criar uma nova divisão de animação, chamada Circle 7 Animation, que tinha como principal objetivo ser o estúdio responsável por produzir continuações de filmes da Pixar. É uma baita responsabilidade, né? E logo de cara, eles já começaram a trabalhar em sequências para obras como Monstros S.A. e Procurando Nemo. E eu pretendo contar essa história em um outro vídeo. Por ora, é preciso saber que essa equipe também começou a desenvolver ideias para um terceiro filme de Toy Story. E após analisar diferentes rascunhos, eles optaram por uma proposta apresentada por Jim Herzfeld, que envolvia uma premissa bem diferente e ousada. Bom, o tempo passou e em 2006, Robert Iger, CEO da Disney, percebeu que ter a Pixar com eles era uma atitude muito mais inteligente do que simplesmente deixá-los escapar. E foi por conta disso que a Disney decidiu comprar a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Logo após a compra, a Disney simplesmente fechou a Circle 7 Animation, encerrando assim a produção de todos os filmes que eles estavam trabalhando. E é aqui que entramos de vez no território das Lost Medias, porque a gente tem pouquíssimo acesso a materiais relacionados a essas produções que foram engavetadas. Contudo, recentemente, diversos storyboards e artes conceituais foram revelados, e para complementar, também encontraram um script que narra toda a plot do que seria esse Toy Story 3. Contemplando a história, os desfechos, as reviravoltas e até as cenas finais. E é esse enredo que você vai conhecer neste vídeo, mas, antes de começar, só 2 avisos rápidos. Primeiro, eu vou contar como era o enredo em uma sequência cronológica de acontecimentos, então encare como se eu estivesse de fato narrando a história. Segundo, para ilustrar o roteiro, eu vou misturar algumas cenas dos filmes anteriores com os storyboards e as concept arts oficiais que foram vazadas. Assim, vai ficar um pouco mais fácil para vocês imaginarem as cenas, beleza? Então bora, porque a história de Toy Story 3 originalmente seria assim. Depois que Buzz Lightyear começou a apresentar defeitos e funcionar mal, a mãe do Andy decide enviá-lo para Taiwan, país onde o brinquedo foi fabricado, com a ideia de que ele seria consertado e enviado de volta para casa. Contudo, essa empresa acaba emitindo um recall mundial para todos os brinquedos do Buzz. Recall, para quem não sabe, é quando uma empresa solicita o recolhimento de produtos que já foram adquiridos. Aí, nesse caso, eles iriam recolher todo esse estoque de Buzz que apresentava defeitos e depois enviariam uma nova versão para os donos. Ou seja, para os brinquedos isso é um mega problema. Afinal, no Toy Story 2, a gente entendeu que cada modelo de boneco fabricado tem a sua personalidade própria, então eles acabariam perdendo o Buzz original para sempre. Mas enfim, os brinquedos do Andy descobrem que isso vai acontecer e decidem viajar para Taiwan para resgatar o amigo.
E isso seria basicamente a sinopse ou o pontapé inicial da história. Os personagens dessa jornada seriam Woody, Jesse, Bala no Alvo, o Porquinho, o Sr. Cabeça de Batata, Rex e Slink. A Beth aparentemente já não estaria nessa história também, e nem a Barbie. Ou até poderiam estar, mas nesse caso seriam em momentos muito específicos, igual aconteceu em Toy Story 2. Na história principal, pro andamento da história, elas não teriam muita relevância. Então eles partem para Taiwan de alguma forma, não é explicado como eles fariam isso no roteiro. E enquanto isso, o Buzz chega na fábrica de brinquedos e é colocado numa esteira rolante. Aí ele percebe que essa esteira leva todos os brinquedos com defeitos para uma máquina de esmagamento. Inclusive, eu acredito que eles devem ter aproveitado a ideia dessa cena para fazer aquela cena final do lixão do Toy Story 3. É bem parecido se você olhar os storyboards. De qualquer forma, o Buzz consegue escapar dessa esteira e acaba sendo encontrado por um dos funcionários da empresa. Daí o funcionário pega o Buzz do chão e o leva até uma sala de reunião. Nessa sala, ele acaba conhecendo os novos brinquedos que essa empresa estava criando para substituir a linha de produção do Buzz Lightyear. No caso, eu estou me referindo ao Dex Blaster, que é uma espécie de boneco à la Transformer, e do Gato Comet, que seria uma espécie de mascote dele. Bem parecido com o Sox, lá do Lightyear, né, o spin-off que saiu esse ano. Aí o filme ficaria intercalando entre o núcleo do Buzz, que seria lá na fábrica já de brinquedos, e o núcleo dos outros brinquedos do Andy, que seria daí essa missão para chegar até essa fábrica. Com isso em mente, o filme também teria uma cena que mostraria Woody e sua turma explorando outros cantos da cidade de Taiwan. Aí na sequência eles eventualmente acabariam se escondendo dentro de uma caixa em um caminhão, e lá seria tudo escuro, eles teriam apenas uma lanterna que eles usariam para não ficar no breu. Porém, a cena também mostraria que essa lanterna estava com pouca bateria e de repente ela pararia de funcionar. E por conta do medo do escuro, a Jessie decide pular do caminhão e os outros brinquedos acabam fazendo a mesma coisa para não deixar ela sozinha. Os brinquedos não sabem exatamente onde fica essa fábrica. Daí, em determinado momento, acaba passando uma mulher empurrando um carrinho de bebê. Aí os brinquedos acabam subindo nesse carrinho, sem saber pra onde ir, né? E decidem pegar uma carona meio que aleatoriamente, só pra ver onde vai dar mesmo. Aí o filme volta pro outro núcleo e apresenta o Buzz sendo levado para uma sala de arquivo com diversos brinquedos que foram recolhidos. E nessa parte a gente já conhece dois novos personagens que infelizmente nunca ganharam a luz do dia. Uma delas é a Cindy Scissors, que tem lâminas escondidas em suas pernas. E a outra é a Rosie. Eu acredito que é assim que se pronuncia, mas eu não tenho certeza, até porque isso nunca foi gravado. Mas enfim, eu vou chamar ela de Rosie. Essa Rosie, ela é na verdade uma aquecedora de camas que foi recolhida por causar um alto risco de superaquecimento. Sim, é um conceito bem específico. Essas novas personagens contam pro Buzz que o fundador da empresa poderia consertar os brinquedos que estavam ali, mas que não fazia simplesmente porque os executivos da fábrica não o notificavam sobre esses defeitos. Ou seja, aquela máquina de esmagamento que o Buzz Lightyear conseguiu fugir era na verdade um plano interno dos executivos para não consertarem os brinquedos que chegavam danificados. Esse enredo vazado não cita o que motivava esses executivos a fazerem isso, mas é importante lembrar que se trata de um roteiro resumido, basicamente um release do que seria o filme em si. Então é bastante provável que eles ainda iriam refinar um pouco melhor esse argumento. Com isso, o Buzz decide levar uma carta ao escritório do fundador para explanar essa situação, e acaba partindo para essa missão com a ajuda da Rosie e da Cindy. Agora, vocês lembram que o Woody e toda a sua turma estavam num carrinho de bebê? Então, o filme voltaria para essa cena e mostraria a mãe empurrando esse carrinho até uma creche, que seria onde ela deixaria o filho dela. E agora você provavelmente vai se familiarizar, porque nessa creche os brinquedos de Toy Story sofrem bastante, porque as crianças mais novas acabam brincando com eles sem nenhum tipo de cuidado. E essa cena aparentemente teria momentos bem engraçados. Um deles mostraria o Porquinho e o Sr. Cabeça de Batata se casando, vestidos de noivo e de noiva. Com essa imagem encontrada, dá pra ter uma ideia bem clara de como isso seria. Pois bem, a noite chega, a creche fecha, e os brinquedos constroem juntos um veículo de fuga composto por um carrinho de compras, uma máquina de bolhas de sabão e alguns balões. Não me perguntem como esse mecanismo funcionaria. E assim eles conseguem flutuar para fora de uma janela e continuam viajando até a rua de baixo, que seria, no caso, o endereço oficial da fábrica onde o Buzz estava. Aí a gente volta pro Buzz, pra Rosie e pra Cindy.
Durante a missão, eles acabam encontrando o Dex Blaster e revelam pra ele o porquê que eles estavam procurando o dono da fábrica. Só que o Dex Blaster, ele não quer que o Buzz recupere o lugar de brinquedo número 1 da empresa. Afinal, ele seria o destaque a partir de agora. E motivado por isso, ele decide enganar os bonecos, levando todos eles até um local e afirmando que ali era uma rampa de entregas de correspondência, que daí daria direto pro escritório do dono da empresa. Porém, isso tudo era uma grande lorota, porque essa rampa, na verdade, levaria Buzz e suas novas amigas para a máquina de destruição. Sim, aquela mesma que o Buzz conseguiu escapar lá no início da história. Aí o Buzz, a Rose e a Cindy, eles não estão conseguindo escapar dessa esteira, eles estão caminhando diretamente para a morte, basicamente. Só que, nesse mesmo momento, os brinquedos do Andy acabam chegando até a fábrica e conseguem desligar o esmagador a tempo. Bom, quase a tempo, na verdade, porque a máquina acaba esmagando uma das pernas do Buzz. Então eles conseguem recuperar os brinquedos com vida, mas o Buzz em si está bastante destruído. E a gente tem que lembrar que ele também já estava apresentando alguns defeitos, então ele não estava nada bem. Essa, inclusive, me parece que seria a cena mais triste do filme, porque daria um certo desespero de ver o personagem nessa situação, principalmente quando a gente analisa esse storyboard. Mas calma. Cindy e Rose decidem ajudar o pessoal e levam o Buzz até uma sala de conserto de brinquedos. Aí eles reparam a perna do Buzz, trocam o chip que estava causando o bug e acabam deixando o Buzz Lightyear novinho em folha. Só que não acaba por aí, porque o filme continuaria com o Slink, Porquinho, Bala no Alvo, Cabeça de Batata e Rec preparando uma caixa de entrega para levar os brinquedos de volta para casa, enquanto Woody, Jessie, Buzz, Cindy e Rose continuariam avançando na história para tentar finalizar a missão de entregar a carta para o fundador da empresa. Então eles chegam até o escritório do fundador e lá percebem que o homem sabe que os brinquedos estão vivos. E esse é um conceito que ainda não foi apresentado na franquia. Nenhum dos 4 Toy Stories mostrou alguma cena de um humano tendo consciência plena de que os brinquedos tinham vida. Bom, na verdade, se a gente lembrar bem, lá no primeiro filme, o Woody assusta o Sid interagindo com ele de maneira direta, né? Falando aquele, então, brinque direito. Mas é diferente, não é disso que eu tô falando. Tô falando de fato de um personagem humano enxergar os brinquedos interagindo de alguma forma e interagirem direto com ele. E o roteiro ainda aponta que os brinquedos ficariam surpresos e felizes por isso. E eu sinceramente eu não sei se eu gosto dessa ideia, mas vamos seguir. Então eles conseguem informar ao fundador de maneira direta que os executivos estão simplesmente destruindo os brinquedos com defeitos e isso mexe bastante com o senhor. Então o dono decide ir até o lançamento do Dex Blaster e lá ele interrompe a programação e diz a todos que estavam presentes que, a partir daquele momento, qualquer brinquedo recolhido deveria ser consertado e devolvido para o seu dono. Nessa hora, o Buzz vai atrás de uma cortina onde o Dax está esperando para ser revelado e simplesmente decide derrubá-lo do pedestal. Aí a cortina se abre e revela apenas o Comet, o gatinho ajudante que também seria apresentado junto com ele. Nessa hora, os membros da plateia se empolgam com o gatinho, sem saber que o verdadeiro protagonista tinha sido empurrado do palco poucos segundos antes. E isso acaba deixando o Dex bem irritado e com inveja, porque ele percebe que ele em si não fazia tanta falta assim e nem era tão protagonista assim. Claramente, esse personagem teria uma personalidade bem egocêntrica, bem parecido com o Randall lá dos Monstros S.A. Mais tarde, bem no finalzinho do filme, também teria uma cena onde os brinquedos se preparavam para voltar aos Estados Unidos. Nessa hora, o Dex tentaria novamente ferrar o Buzz pela última vez, provavelmente tentando impedi-lo de ir para casa. No entanto, os brinquedos jogam o Dex para dentro de uma outra caixa de entrega que tem o endereço do Sid como destinatário. Ou seja, a vingança dos brinquedos de Andy seria mandar o Dax para sofrer na mão do Sid. Então o filme acabaria com eles chegando em casa com sucesso, e durante os créditos iria subir uma montagem com todos os brinquedos da fábrica sendo consertados, incluindo também a Cindy e a Rose, que, além de consertadas, também ganhariam novos donos. E é meio que isso, o filme seria completamente diferente do que foi lançado oficialmente, e eu tenho sentimentos mistos em relação a tudo isso. Por um lado, eu acho que essa proposta de enredo é ousada, e eu gosto disso. Eu também acho que o cenário de Taiwan poderia ser bastante interessante visualmente, e eu gostei do design dos novos personagens, dá pra sentir que a criatividade da Pixar tá ali também. Ao mesmo tempo, eu tenho uma impressão de que esse filme teria uma cara muito grande de home video,
Tipo aquelas sequências que a Disney fez aos montes nos anos 90, sabe? E além do mais, fica muito difícil não comparar com o enredo de Toy Story 3 que a gente conhece, que soa bem mais maduro, emocionante e inventivo. Mas, mesmo assim, eu confesso que eu adoraria ver essa história ganhando vida de alguma forma. Talvez em algum especial para o Disney Plus ou alguma coisa assim, não sei exatamente. De qualquer forma, a gente tem material suficiente para pelo menos imaginar como seria. E isso é bem legal, né?